abençoe, nos ilumine, para que, sob as suas bênçãos, reunidos para estudo, para reflexão, possamos colher a orientação mais adequada às nossas necessidades evolutivas. É com a grande satisfação que abrimos os trabalhos da noite. E para dar início, como da forma habitual, acompanhemos a nossa irmã Cristina na leitura da mensagem que foi distribuída, Recursos da Saúde. Boa noite. Recursos da saúde. O que pensas, vitalizas. Quem não controla o pensamento, age sem ponderação. A saúde se expressa mediante a sintonia com Deus, que causa equilíbrio. A doença resulta do desajustamento da alma, que se reflete em desconcerto do corpo e da mente. A preservação da saúde exige que ninguém se agaste nem se exalte, que seja frugal na alimentação e comedido nos usos, que se resguarde da ira e gere simpatia, mantendo sempre o coração afável. O espírito é o agente de todas as ocorrências, sobretudo nas áreas da saúde e da doença. Se trabalha pela harmonia, educando a vontade e bem canalizando as aspirações, conquista o equilíbrio agora e constrói a felicidade futura. Somente pelo espírito renovado, o homem será resgatado do sofrimento. A boa leitura, que induz à meditação, a prece, que acalma e seja a inspiração, as boas ações que enobrecem e proporcionam bem-estar, são preservativos da saúde e terapia para quaisquer doenças. Joana de Ângeles, do médium Divaldo Franco, no livro Momento de Renovação. Como sempre, uma belíssima mensagem, muito instrutiva, que solicita a nossa reflexão, a nossa meditação. Eu pediria especialmente que nós refletíssemos bastante, decorássemos até essa expressão que está aqui na mensagem. Somente pelo Espírito renovado o homem será resgatado do sofrimento. Repito o que tenho dito diversas vezes: nenhuma religião salva ninguém. O Mestre Jesus foi claro, a cada um segundo suas obras. Então o importante é a conduta. E aqui está bem claro: o Espírito renovado. Com o conhecimento da doutrina, nos renovemos. Façamos a nossa prece inicial, acompanhando Zilda. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, pensando e analisando quão privilegiados somos pela oportunidade de aqui estarmos. Quantos lá fora gostariam de adentrar um ambiente como esse, que desde cedo, tão cuidadosamente, foi preparado pela espiritualidade amiga, para que agora, nesse início de noite, nos acolhesse com amor, com carinho, com misericórdia. E vamos olhar nos olhos do Mestre Jesus que aqui se encontra e dizer: Senhor, obrigado pela oportunidade deste dia, do nosso trabalho, do nosso alimento, da nossa família, do nosso lar. Por cuidar, Senhor, de cada detalhe deste dia tão especial que preparaste para nós. E que agora, nesse instante, aqui recepcionados por esta equipe amiga, agradecemos, Senhor, a cada um que cuidou de cada detalhe para que aqui chegássemos
alguns aflitos, com angústia, com dor, com sofrimento, mas na esperança de serem acolhidos por Ti, para serem renovados através do Teu Evangelho querido, que será proferido pelo nosso querido irmão, que também terá, Senhor, a Tua iluminação, que será instrumento Teu, para proferir com clareza, com simplicidade, tocando a cada um de nós na nossa essência maior, e que possamos refletir e botar em prática um pontinho que seja, para que assim, a cada instante, de passo a passo, possamos Te alcançar. Te agradecemos, ó Mestre querido, por todas as oportunidades, e rogamos a Tua misericórdia por aqueles que aqui não puderam estar, mas que recebam o nosso abraço, o Teu abraço caloroso, de irmão querido e zeloso que é com todos nós. Que todos esses irmãos desencarnados que aqui também se encontram aflitos e sedentos por consolo, serão fortalecidos e renovados naquilo que necessita. E que a nossa Mãe Maria acolha a todos, permanecendo entre nós, junto contigo, ó Pai, agora e sempre. Que assim seja. O tema que nós temos para esta noite parece que vem bem a propósito. Auto-perdão. Vem bem a propósito, da mesma forma com a mensagem recurso da saúde, os dois estão se completando. Sem perdão não se tem saúde. Não é isso mesmo? O nosso estimado expositor, que está aí, professor Eliseu Lopes, que vai nos dar o tema, apresentar o tema auto-perdão. Com grande satisfação, vamos ouvi-lo. Muita paz, meus irmãos. E é com muita alegria que nós retornamos a esta casa para que juntos possamos refletirmos a respeito deste tema que nos veio quando começamos a pensar que no trabalho em defesa da vida, nós costumeiramente tratamos das questões que afetam o exterior de cada um de nós e do nosso comportamento no viver. E nos chamou a atenção de quanto nós, muitas das vezes, somos infelizes pelo não exercício, pela não prática do auto-perdão, de exercermos conosco o primeiro passo que nos ensina o perdão. Se eu não começo a exercer o perdão através de mim, como posso me atrever a perdoar o outro se nós, na maioria das vezes, não somos capazes de nos perdoarmos? E isso tem muito a ver com a preservação da vida, e que nós vamos ver no trabalho que nós aqui apresentamos. Mas eu também faço uma reflexão de que a misericórdia de Deus sobre nós, todos nós sabemos que é grandiosa, mas é preciso que nos exercitemos no sentir esta misericórdia sobre cada um.
eu fico pensando que, por isso que só a poucos é dado conhecer as suas vidas passadas, o que fez, o que deixou de fazer. Porque imaginemos se todos nós tivéssemos a facilidade de sabermos o que nós já fomos. O que já fomos capazes de fazer, se tivéssemos isso aberto assim facilmente para todos nós. Se guardados as 7 chaves para a maioria das criaturas, estes conhecimentos e estas informações, nós ainda não conseguimos nos perdoarmos, buscamos lá no nosso inconsciente as lembranças que terminam ativando o remorso. Nós podemos não saber exatamente como fizemos, mas pelas experiências que somos chamados a viver, à medida que vamos avançando no conhecimento que a doutrina espírita nos passa, nós vamos nos sentindo mais integrados a esta realidade. Realidade esta que, mesmo sem saber, nós começamos a nos punirmos, porque não temos facilidade de guardados na esperança de um amanhã melhor, evitamos em nós a capacidade de compreender que o momento mais importante da nossa existência, através dos milênios, é esse exato momento que estamos vivendo agora. Por isso ele chama-se de presente, porque é um grande presente que nós recebemos. Quando começarmos a entender a importância do momento hoje, nós começaremos a administrar com mais sabedoria estas lembranças que nos acua, que nos faz sofrer, que muitas das vezes nos faz diminuir, nos sentirmos mais infelizes do que exatamente deveríamos sentir. E a gente vê isso, não precisamos ir muito longe nas outras escolas religiosas, não. Nós encontramos companheiros nossos, da líderes espíritas, que têm uma grande dificuldade ainda desta compreensão. Muito será pedido a quem muito foi dado. Mesmo apesar dos conhecimentos que já nos chegaram e nos chegam diariamente, nós temos essa dificuldade de assimilarmos este grande passo que nós devemos dar. Então encontramos no movimento espírita, no meio dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, irmãos que ainda aguardam-se nesta grande dificuldade. E na imensidão da humanidade aí, ela carreia. Quem trabalha com o atendimento fraterno sabe disso. Quantas vezes companheiros e irmãos nossos procuram a casa espírita para um diálogo, e quando você começa a ouvir, se percebe ali a ausência de uma consciência que permita àquela criatura a entender o tempo de agora, o momento que ele vive agora, para que ele se liberte do tempo passado. E aí é quando nós compreendemos a misericórdia de Deus. Se nós não sabemos exatamente o que fizemos ontem, a gente sabe que pode não ter sido, né, boa peça, mas a gente não sabe exatamente o que fez. Imagina se Deus permitisse, temos essa dificuldade toda, imagina se Deus permitisse que todos nós aqui soubéssemos as criaturas santas que fomos no passado.
Há atos que nós praticamos no passado que, se nós soubéssemos hoje, nós nos esconderíamos, né? A não ser que essa verdade, esse conhecimento que nos chega, comece a nos permitir entender a verdadeira liberdade que precisamos abraçar. E essa liberdade começa exatamente pela responsabilidade que começamos a perceber através da vida, através da existência, através deste momento. Vamos então começar a passar os slides, porque senão o tempo não dá. O que significa perdoar? Aí nos diz Hamed no livro Os Prazeres da Alma. Quem não leu, recomendamos que leia. Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Que dificuldades seriam estas no tempo de hoje que nós precisamos compreender? Primeiro, compreendermos de que vivenciamos muitas experiências e nestas experiências não aprendemos, não exercemos aquilo que deveríamos exercer. E, consequentemente, começamos a estudar a doutrina espírita, começamos a crer na reencarnação e até afirmarmos que a reencarnação é uma dádiva de Deus, nos propondo e nos oferecendo uma nova oportunidade para que possamos, através dela, começarmos a restaurar em nós o equilíbrio que perdemos outrora. E é preciso que essa habilidade de conhecer a vida, conhecer a importância do momento, nos permita começar a entender que perdoar, esquecer as ofensas, não nos deixarmos ser atingidos por aquilo que outrem faça conosco, é exatamente o caminho para que comecemos a nos exercitarmos na liberdade que precisamos ter sobre nós mesmos. Mas no dicionário, e a gente vê que o processo mesmo de linguagem no dicionário comum, o sentido não difere muito quando nos diz: o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Precisamos, no caminhar dos nossos estudos na doutrina espírita, começarmos a entender tudo isto. Aí nós vamos avançando na nossa compreensão e no nosso entendimento do que significa uma reencarnação, do que significa estarmos aqui e agora. Alberto Almeida, no seu livro O Perdão como Caminho, aí ele tem essa parte que nos diz: o que é o perdão? O que é perdão? E ele diz: é a nossa estratégia de libertação. É o nosso planejamento estratégico para atingirmos aquilo que começamos a entender e que desejamos atingir. É uma atitude, um jeito de se colocar na vida. É preciso a atitude de nossa parte, na interpretação da necessidade do conhecimento e do sentir da necessidade de exercermos o perdão. Perdão no cotidiano. Aí Joana de Ângeles nos diz, no livro Espírito e Vida: todos somos suscetíveis de erro e por isso mesmo
perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Quando alguém nos joga uma pedra, desejoso em nos atingir, ele ali está tomando e exercendo uma atitude que é dele. Será responsabilizado por esta atitude, por este pensamento que o conduz a desejar ferir alguém. Aí é a responsabilidade dele. A nossa responsabilidade estará no campo da nossa reação. Como é que eu reajo? E muitas das vezes nós reagimos nesses instantes com muito mais intensidade de agressão do que aquele que teve a iniciativa. Porque se ele nos joga uma pedra, na devolução nós muitas das vezes desejamos, para atingi-lo, mandar logo duas. Porque se uma não pegar, a outra pega. Quem é responsável por esta ação que nós estamos tomando de jogar e atirar duas pedras? Seremos nós. Mas se nós agimos com a delicadeza de relevar essa atitude, nós também sairemos desse momento premiados por aquela ação. Não importa como ela possa aparecer para o nosso agressor. Importa para nós. E o resultado, consequentemente, é muito bem diferente do que aquela reação também agressiva que nós nos postamos. Mas Joana, e esse texto em cima é de Emmanuel, e Joana também nos diz: perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Ou seja, temos que estar mentalmente, conscientemente preparados para perdoarmos a todos os instantes. Porque em todo momento do nosso viver de cada dia somos chamados a testemunhos, esperando que hajamos exatamente como nos diz nossa irmã Joana. É preciso estarmos, de fato, vigilantes permanentemente. Perdoar e esquecer são a mesma coisa? E aí Emmanuel nos diz, lá no livro Consolador: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar, desculpar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Ou seja, em todos os instantes da nossa vida, nós precisamos estar em oração e vigilante. Em oração para que estejamos protegidos e fortalecidos, e vigilantes para que não estendamos a fragilidade que ainda somos portadores. Fragilidades estas representadas, nas nossas condições de moralidade diante dos princípios da vida e diante dos nossos irmãos em testemunho. Aí o nosso Raul Teixeira,
nos disse o seguinte: na terra existem injustos, sim, porém não existem injustiçados. Façamos uma reflexão a respeito desta afirmação. Existem injustos entre nós, sim. Agora, injustiçados, nenhum de nós o é. Isto significa um recado a nos dizer que todos nós, no nosso viver, as dificuldades que surgem, as questões que precisamos vencer e precisamos passar, fazem parte da misericórdia divina, nos oferecendo a oportunidade do reequilíbrio, do reajustamento, de que nós todos somos chamados a passar. Por mais difícil seja a prova que sejamos chamados a viver, a expiação a atravessar, não há nenhuma injustiça quando essa noção de justiça que está em nós é o conhecimento que temos da justiça de Deus. Se o nosso entendimento, quando afirmamos que Deus é justo, ele está exatamente nas nossas consciências firmados como um comportamento natural de Deus, nós imediatamente reconheceremos que nada nos acontece sem que nós, de repente, não necessitemos vivenciar aquela experiência, porque naquele ato está Deus, está a permissão de Deus na nossa vida, oferecendo-nos a oportunidade do testemunho. Muitas das vezes, é claro, falhamos em grande parte destes testemunhos a que somos chamados a viver diariamente. Mas aí vamos perder a esperança? Vamos nos transtornarmos? Não. Aí vamos nos lembrar de Santo Agostinho, que pede a nós que no final de cada dia, ao deitarmos, façamos uma viagem sobre o dia que tivemos, possamos descobrir, procurar, não aquilo que acertamos, mas aquilo que erramos. Não para que nos punamos, mas que possamos adormecer com a nossa consciência, inclinada a desejar errar menos no dia seguinte. Se assim fizermos, nós vamos exatamente compreendendo que a justiça de Deus está presente na nossa vida. E dentro dessa justiça precisamos também fazer uma reflexão. O Pai não dará a nenhum de nós uma tarefa, uma necessidade de vivenciar uma experiência que Ele já não saiba que, se nós quisermos, se tivermos vontade, se nos esforçarmos, sairemos vencedores dela. É um grande erro quando imaginamos que Ele está dando algo que nós não podemos fazer. É um grande equívoco nosso. Ele só nos permite, só nos oferece a oportunidade porque Ele sabe. Se quisermos, se tivermos vontade e nos esforçarmos para tal, nós temos todas as condições de vencer os obstáculos que se apresentem. Razões para perdoar. Vamos refletir. O perdão é muito bom para quem perdoa. Às vezes, é aproveitado por quem é perdoado, pois acende uma luz interna. Ou seja, o perdão é sempre positivo e bom para quem perdoa, sempre. Não tem outro caminho. Para quem foi perdoado, às vezes, porque nem sempre aquele que foi perdoado desperta e compreende o erro que possa ter cometido.
Mas quando aquele que foi perdoado reconhece a importância daquele perdão que ele recebe, é acender uma luz em si para um novo viver, uma nova forma de atuar. Quando alguém te magoa, você tem duas opções: se vingar e ser feliz por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. É um texto simples, mas nos diz tanta coisa. Quantas das vezes a gente não perdoa e deseja a vingança, e quando consegue realizar a vingança, seja ela de que proporção que seja, você se sente grande, se sente vitorioso, mas não é você que está se sentindo grande, não é você que está se sentindo vitorioso. É o teu orgulho que está vencendo sobre você. Mas aquele que perdoa, aí de repente são alegrias que duram muito pouco tempo. Felicidade de curto prazo. Mas o perdão que a gente exerça, esse nos tranquiliza, nos serena e nos harmoniza para a vida inteira. Resumindo, o perdão é instrumento necessário para a nossa evolução. Quando perguntaram a Jesus o que era caridade, Jesus respondeu, o famoso BIP que a gente conhece, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Eu sempre achei isso divino e bonito. Só não entendia, um belo dia eu comecei a me indagar por que Jesus colocou perdão por último. O verdadeiro perdão, para que ele aconteça, é preciso que eu tenha bondade, benevolência. O perdão, para acontecer, é preciso que eu seja indulgente com aquele a quem realmente tomou uma decisão infeliz. É preciso que eu tenha a bondade, tenha a indulgência para poder exercer o perdão. Então, quando eu exerço o perdão, algo já afirma em mim. Eu tenho algo de bom em mim está se manifestando. Eu tenho indulgência, eu tenho compreensão e entendimento das atitudes do meu próximo, mesmo que seja contra mim. E aí eu estou preparado para exercer o perdão. A misericórdia. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. André Luiz, no livro Resposta à Vida, nos diz: a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Para que eu perdoe, eu preciso da bondade e da compreensão e do entendimento do meu próximo. Mas para esquecermos, eu preciso de algo mais. Eu preciso de uma sensibilidade muito maior que permita-me entender que eu serei ainda mais beneficiado com o esquecimento completo da ação infeliz a que me foi direcionada. E quando eu tenho este sentimento, esta sensibilidade, significa que eu estou mais adiante na compreensão do que seja a minha existência
de momento, a minha vida como um todo. Eu começo a traçar dentro de mim, dentro de nós começamos a traçar um perfil de vida, a um perfil de existência com muito mais profundidade. E isto significa dizer que vamos melhorando em sensibilidade, vamos melhorando em capacidade de perceber exatamente aquilo que é bom e aquilo que nos faz bem. Começamos a exercer em nós todo um trabalho de reabilitação para o qual nós aqui estamos encarnados hoje e com certeza ainda retornaremos algumas outras vezes para darmos continuidade a esta necessidade de todos nós. Como obter o perdão das próprias faltas? Nós fazemos isso quase todo dia, porque nós aprendemos, isso é milenar em nós, esse aprendizado. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém, senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Isso, traduzido, significa dizer que nós podemos continuar pedindo perdão a Deus. Porque já é um passo a trabalharmos o campo da nossa humildade. Reconhecer que nós estamos em falta com Ele e pedir que Ele nos perdoe já é um passo importante. Mas quando começarmos a entender que Ele não vai nos perdoar do jeito que a gente espera, eu errei, cometi meus erros, pedi a Ele, eu disse, papai me perdoou. Aí foi tão fácil o perdão, eu não sofri consequência nenhuma, amanhã eu vou fazer de novo. Talvez seja por esta forma de interpretar que ao longo dos milênios a gente tem errado cometido o mesmo erro, muitas das vezes. Aí hoje a doutrina consoladora nos traz, estes ensinamentos que nos diz, é preciso mudarmos de comportamentos. É preciso fazer com que, compreender que as nossas atitudes têm que ser diferentes. Nos fazendo compreender que, conforme nos diz o Evangelho, a cada um segundo suas obras. Então o Pai vai exatamente nos atender a partir do momento que nós atendamos os princípios justos do viver. Lei de reabilitação moral. E aí vem do livro Céu e Inferno, na primeira parte, está no item 7, que é o Código Penal da Vida Futura. Arrependimento é o grande primeiro passo. Expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Ou seja, já não é só pedindo a Deus que Deus perdoe, O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Só a reparação. E o que é a reparação? Aí eu venho, reencarno, trago no meu projeto algumas provas, algumas expiações pelas quais tenho que passar.
Primeiro, preciso não ver esta posição como castigo de Deus, porque Deus não castiga filho algum. Deus apenas nos ama, só isso. Quando eu começo a despertar a minha sensibilidade, eu dou o primeiro passo através do arrependimento. Aí depois do arrependimento vem as vivências pelas quais eu tenho que passar. A reparação só se dará se eu der qualidade a esse vivenciar destas expiações, destes chamados diários. E o que é dar qualidade? É não dizer muitas das vezes que parece que Deus esqueceu de nós. É muitas das vezes dizer que parece que Deus não é meu Pai, nem percebe que eu existo. É nos revoltarmos, é reclamarmos muito daquilo que estamos vivendo e nos acharmos a criatura mais injustiçada do planeta. Quando passamos pelas nossas dificuldades e agimos desta forma, principalmente tornamos a nossa experiência muito mais difícil do que ela seria se agíssemos, ativando a nossa sensibilidade que nos permitisse captar a misericórdia de Deus presente ali na nossa vida. Buscarmos as forças e os instrumentos de que somos portadores para vivenciarmos esta ou aquela experiência, entendendo com profundidade a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, percebendo nestes ensinamentos e nos colocarmos diante destas circunstâncias. Às vezes, sofremos muito e é como sofri tanto, ou seja, trabalhei tanto e não paguei minha dívida. Por quê? Pela forma como reagimos diante dela. Se eu me revolto, se eu só reclamo, se eu duvido da presença dessa misericórdia em minha vida, eu vou tornar muito mais difícil a minha experiência. Aí vamos falar um pouco a respeito do auto-perdão, do livro também do Hamed, Os Prazeres da Alma. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje. Abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente. E, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro. Ou seja, precisamos ampliar os nossos conceitos de vida futura. Precisamos começar a visualizar que futuro teremos dependendo do que estamos fazendo hoje. Meu futuro poderá ser luminoso, poderá ser grandioso, dependendo do que também nós já estejamos fazendo hoje. Se eu estou fazendo hoje pouco, pouco melhorará o meu futuro. Se eu estou fazendo muito, com certeza esse muito permitirá que o meu futuro seja mais iluminado e mais abundante. Porque precisamos aproveitar o nosso melhor hoje. Não importa as reencarnações que já tivemos, não importa o que nós fizemos, porque está lá no passado. O importa é o hoje. Porque hoje estamos tendo a oportunidade de, na medida das nossas ações,
das nossas atitudes, da nossa transformação, estaremos nós nos reequilibrando parte deste passado, menos felizes. Outras oportunidades virão, nos concedendo vivências que aí vamos apagando por completo. Todas estas condições que muitas das vezes nos afligem, nos permite nos sentirmos inferiorizados, nos permite percebermos ou sentirmos que somos esquecidos, quando na realidade tudo isto é um resultado de algo que permitimos se ative em nós, aliando-nos a despertar a culpa que nós buscamos. Quando nós precisamos trabalhar, é a libertação destas culpas. E como nos libertaremos? Nos libertaremos realizando aquilo que tanto é falado no movimento espírita, que a doutrina espírita, que os irmãos espirituais tanto nos convida, a nossa reforma íntima. Os efeitos do perdão. Há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a ti solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Ou seja, se temos o cuidado de não manter no corpo físico tudo isto, significa dizer que o nosso cuidado, nossa atenção, nossa vigilância tem que ser muito maior para o ser inteligente que somos, para o ser inteligente que é a criação de Deus. Esse é um texto de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. E aí Mateus nos traz: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Expressão que encontramos em Mateus, conhecida com certeza de todos nós. O que é que nós estamos precisando para recebermos em nós como verdade e como benefício que nós precisamos o exercício do perdão e o exercício do auto-perdão? O que é que nós estamos precisando? O que falta-nos? Talvez seja aquele desabrochar das nossas sensibilidades. Mas para esta sensibilidade desabrochar é preciso nos conscientizemos que é preciso mudar de atitude na vida. Mudarmos de atitude no presente momento. Começarmos a fazer uma avaliação a respeito de todas as leis que nos apresenta o processo divino em sua lei. Mas, sobretudo, estarmos atentos ao capítulo da justiça. Justiça que nos permita colocar no lugar onde devemos estar. Justiça que nos permita não só falarmos, não só afirmarmos que confiamos em Deus e sabemos que Deus é justo. É preciso que este bom senso, que esta sensibilidade com relação à justiça de Deus esteja bem
clara dentro de nós. Quando essa justiça estiver bem clara dentro de nós, não cultivaremos mais diante dos momentos a que sejamos chamados à revolta. Não cultivaremos mais as reclamações. Não cultivaremos mais os ressentimentos pelas experiências que somos chamados a viver. Porque entenderemos, assim como o Raul nos disse, há injustiçados, sim. Não, há injustiça. Como foi o texto? Há injustos, sim, mas injustiçados, não. Isto significa uma compreensão ativa daquele que tem em si um conceito bem firmado da justiça divina. Quando a gente pede perdão a Deus, na realidade, nós pedimos perdão com aquele conhecimento que nós recebemos há milênios, de que ora a Deus, Deus nos perdoa e a gente vai para casa. Mas já vivemos outra época. Muitos ensinamentos e muitos conhecimentos já nos chegaram, permitindo-nos fazer uma avaliação sobre tudo isto. Observarmos o que nos ensinam os nossos amigos espirituais superiores, que nos conduz com Jesus nesta caminhada através do Consolador prometido. É preciso estudarmos, buscarmos o conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta. Mas é preciso também que ao estudarmos, ao lermos, ao buscarmos este conhecimento, nos debrucemos também em nossas reflexões para verificarmos se entendemos bem, se ficou claro para nós a mensagem que acabamos de ler. Se entendemos de fato aquilo que lemos. Porque se assim não acontecer, nós continuaremos tendo as informações, o conhecimento, mas o nosso despertar fica ainda difícil que ele aconteça pela nossa ausência de consciência naquilo que nos chegou, de entendermos, de interpretarmos bem, né? Então nós precisamos estar atento a isso. E nós, espíritas principalmente, façamos a nossa avaliação nesta questão do perdão a nós mesmos. Se eu não me torno capaz de me perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Se na forma da gente ver, a criatura mais importante para nós, quem é? Somos nós mesmos. E a criatura mais importante para mim, eu não consigo, né, perdoar. Como é que eu vou perdoar o meu irmão Porongaba? Como é que eu vou fazer? Então, nós precisamos fazer estas avaliações, matarmos o passado. O passado não vai deixar de existir na nossa vida pela necessidade que temos de reparar tudo aquilo que, de repente, um dia, por ignorância, porque ninguém erra, ninguém comete absurdos se tiver o conhecimento do absurdo que está fazendo. Nós cometemos os nossos absurdos pela ignorância de que éramos portador e atendendo aquilo que nós ainda convivemos nos tempos de hoje. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Esse tripézinho é danado. É esse tripézinho que é responsável pelas nossas infelicidades, pelos nossos sofrimentos. Quando entendermos isto, nós começaremos a não valorizar, a não alimentar de tantos cuidados este tripé. E aí nós vamos diminuindo. Quanto mais este tripé diminui, mais nós crescemos, mais nós avançamos. Perdão é saúde, perdão é paz, perdão é tranquilidade.
Se aquele que foi perdoado não reconhece, é um problema dele. O importante é que não fiquemos parados pensando como é que o outro vai reagir, o que é que o outro vai fazer. A reação e o que ele vai fazer pertence a ele. Nós só somos responsáveis por aquilo que é nosso. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Agradecemos ao nosso confrade Eliseu pela excelente palestra que ele nos trouxe. Muito boa a palestra, mas aqui para nós ficou um peso nas nossas costas. Ficou um peso. Quem está com alguma mágoa e algum ressentimento, mas é bom, chegar o momento de despertar, o momento de acordar, né? Muito bom. Eu acho que eu já contei aqui a vocês, tem algum tempo, 2 amigos meus que tiveram um desentendimento sério. Eu falei com um deles, fulano, dá um jeitinho, perdoe, olha, Pagabo, fique tranquilo. De minha parte eu perdoei, sem problema. Eu, graças a Deus, mesmo dar um abraço, tá? Procuro outro. Eu disse, não, Pagabo, um dia ele me paga. É paciência e tal, mas não posso atender a você. Não foi com você, por isso que você, um dia ele me paga. Passa-se o tempo. Não me lembro bem quanto tempo passou, aí um dia nos encontramos. Ele pagava, tem uma grande notícia para lhe dar. Eu, ótimo, qual é? Se eu perdoei fulano. Rapaz, vem de lá um abraço, que beleza, estou feliz. Ele me empurrou um pouquinho assim, mas tem uma coisa para mim. Isso que é, homem? Eu tenho fé em Deus que um dia ele vai encontrar alguém que faça com ele o que ele fez comigo. Esse é um falso perdão. Precisamos ter cautela para não nos deixarmos cair nesses falsos perdões, né? Perdoarmos de coração, nos libertando. Muito obrigado, Deus. Muito boa a sua palestra, mas só tem um lado meio complicado, que deixou em nossas costas uma grande responsabilidade. Vamos nos exercitar para perdoar, não guardar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Vamos fazer a nossa prece final. Prece final. É você mesmo. A nossa prece final com a Vera Ferraz. Vamos então fechar os olhos. Quando a gente fecha os olhos, permite um olhar para dentro. E esse olhar para dentro permite um encontro. Que nessa hora seja possível um encontro conosco mesmos. E que nós possamos agradecer agora, agradecer a Deus, esse Pai de infinita bondade que tem nos permitido tanta oportunidade de reparação das nossas falhas. Vamos agradecer também ao Mestre Jesus, que tem sido o nosso exemplo. Agradecer hoje, principalmente, pela grande lição que nos foi exposta. Que nós possamos levar para casa um pouco do que a gente viu para uma reflexão
toda mudança demanda vontade. Que tudo que nós tivemos a oportunidade de ouvir na noite de hoje sirva para que nós possamos digerir durante a semana e que essa digestão deixe bons frutos. A toda ação reflete as nossas reflexões e as vontades. Então, é o que a gente ouve, reflete, sente e age. Nessa noite, Jesus, nós te pedimos que nos oportunize a sua luz para iluminar os nossos pensamentos. E que desses pensamentos possam surgir ações benevolentes para a nossa caminhada. Que o perdão possa ser uma prática constante, de fato, nas nossas vidas. Sabemos que não é fácil, mas é possível. E isso demanda força. Então, Jesus, que a tua força nos fortaleça nesse processo de mudança, de auto-perdão, para que nós possamos, enfim, ter paz. Perdão, esse perdão que liberta. E nós sabemos que a liberdade é efetivamente condição sine qua non para se ter paz. E a partir da paz, o equilíbrio, a harmonia e o plantio e semeadura do sentimento de amor. Jesus, amigo, nós te pedimos que nos acompanhe e que o amor plantado possa ser compartilhado com todos que estão no nosso entorno. Te pedimos, mestre, amigo, por todas as pessoas que aqui estão, por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos nos unir nesse mesmo pensamento e sentimento. Te pedimos, Jesus, que permaneça conosco e que nós possamos permanecer em vós. Nos abençoa e nos dê uma boa noite.